O Major-General José Arno Moreira já aqui está comigo. Começa Olá, agora muito novo bom dia a todos. o Domínio da Guerra. Bem-vindo, General. Depois de 7 dias consecutivos de tréguas na faixa de Gaza, marcados pela troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos e também pelo reforço da entrada da ajuda humanitária, a guerra regressou com toda a sua violência ao território. General, porquê é que não foram estendidas as tréguas? Porque o acordo deixou de servir a qualquer uma das partes. O acordo, na verdade, estava limitado à troca de mulheres e crianças. Isso facilitou a gestão de todo este processo e contribuiu certamente para o seu sucesso. Mas a certa altura, à medida que vão sendo entregues pelo Hamas as mulheres e as crianças, vai reduzindo também o número de prisioneiros e o número de reféns que têm em sua posse. Ora, o Hamas, à medida que vê reduzido o número de reféns na sua posse, vê reduzido simultaneamente o seu poder negocial. E, portanto, a continuação deste processo não era, do ponto de vista do Hamas, podemos dizer assim, talvez até cruamente, um bom negócio. Quanto a Israel, Israel também sentiu que tinha chegado ao limite das possibilidades este acordo. Isto é, que não obstante ainda houvesse na posse do Hamas um conjunto de mulheres e crianças que poderia permitir eventualmente mais 2 dias de tréguas, Israel também a certa altura começou a duvidar de que o Hamas tivesse capacidade de poder libertar estas pessoas. Porque, na verdade, o que nós temos até agora, o balanço foi a libertação de cerca de 110 reféns. Não foi mal. Pois não. Não foi nada mal em função daquilo que tinha sido tomada de reféns pelo Hamas. Mas ainda faltam muitos outros. Mas ainda faltam muitos outros. Faltarão, de acordo com contabilidades que vão sendo feitas pelas forças israelitas, cerca de 138 reféns. Desses 138, 115 serão homens, cerca de 20 serão mulheres e ainda há 3 crianças. Bom, o que é que Israel teme no meio disto tudo? Porque não foram libertadas estas mulheres e estas crianças. Há talvez 3 explicações, nenhuma delas é boa. A primeira explicação é que o Hamas não sabe onde elas estão. É possível que isto possa acontecer. É possível que seja apenas uma estratégia negocial, mas também é possível que, no meio do caos que se, entretanto, instalou na faixa de Gaza, que se tenha perdido o rastro ou que ele esteja na posse de outros grupos radicais que não sejam controlados hierarquicamente pelo Hamas e que possam estar a tentar obter aqui também uma capacidade negocial para aquilo que for necessário em função da operação militar israelita. Essa é a primeira. A segunda é que a posse a tomada destas mulheres e destas crianças por parte do Hamas permite-lhe que o governo de Israel esteja sob maior pressão da opinião pública israelita. Isto é, se houvesse apenas homens na posse do Hamas, talvez a sociedade israelita estivesse menos ativa para a libertação destes reféns que faltam. E, portanto, ao manter na sua posse mulheres e crianças, ele está a tentar obter um efeito político interno sobre o governo Netanyahu, fazendo com que a opinião pública de Israel esteja muito atenta a este processo e constitua uma forte pressão, o que, aliás, se tem verificado sobre o governo Netanyahu. Depois há uma terceira, que é talvez a mais complicada de todas, que é porque estas pessoas sofreram um grau de violência tão grande que o Hamas não quer divulgar isso aos olhos do mundo. Isto é, os testemunhos destas pessoas o trauma, não é? podem ser muito complicados de gerir por parte do Hamas, e o Hamas prefere que estas pessoas sejam mantidas fora daquilo que é a atenção da comunicação social e, portanto, vai continuar a mantê-las em cativeiro. E podemos colocar aí uma quarta hipótese, General, dos reféns estarem, alguns deles já mortos? Também. Para esta terceira e para essa a quarta hipótese, há um outro dado, há um outro indício que me parece também significativo, é o facto da Cruz Vermelha não ter tido acesso a estas pessoas. Portanto,
como muito bem diz, podem estas pessoas efetivamente já não estar vivas, por um lado, ou por outro lado, estarem num estado de maus tratos, como eu tinha referido, que o Hamas prefere manter estas pessoas isoladas. E, portanto, digamos, o acordo serviu enquanto serviu, esgotou-se entretanto, e agora há uma parte que é importante. Ambos estavam preparadíssimos para voltar à guerra. Logo nos primeiros minutos em que a trégua terminou, regressaram os tiros e os combates. As duas partes já estavam com o dedo no gatilho à espera que esse momento chegasse. E enquanto prossegue ainda, lá está, as operações militares no norte da faixa de Gaza, Israel parece que agora está muito empenhada em redirecionar a ofensiva terrestre para o sul. Porquê é que a cidade de Khan Yunis desperta tanto interesse militar às forças de defesa israelitas? Bom, eu alinharia talvez aqui três razões para o facto. A primeira é que Israel continua convencido que a liderança do Hamas, que era a liderança política em Gaza, de Yahya Sinwar, que era a liderança militar de Mohammed Deif, o chefe das brigadas Al-Qassam, que estão nesta região, estão em Khan Yunis. E, portanto, torna-se absolutamente vital, seria para Israel uma enorme vitória, até do ponto de vista da exibição mediática, a captura ou a morte destas duas figuras de topo do Hamas. E, portanto, essa é uma das razões. A segunda razão é que, historicamente, também Khan Yunis é um bastião do Hamas. E, portanto, se Israel pretende destruir a capacidade ofensiva do Hamas e a sua capacidade combativa, certamente que tem que exercer uma pressão militar sobre isto. E depois há uma terceira questão que também é importante. Khan Yunis viu reforçado do ponto de vista militar a sua importância, porque provavelmente ao longo das tréguas houve militantes, combatentes do Hamas que estavam a norte que terão conseguido passar para sul para reforçar o dispositivo do Hamas e os centros de resistência em Khan Yunis. Isto é, depois, se o Hamas perder Khan Yunis, vai para onde? Ainda pode ir para Rafah, é verdade, mas Rafah já não tem, digamos, a mesma dimensão que permite ainda um combate de natureza urbana. Portanto, Khan Yunis tornou-se uma espécie de grande centro de resistência ainda do Hamas. O Hamas, com isso, o que é que procura ganhar? Procura ganhar tempo, basicamente, porque do ponto de vista convencional, uma vez efetuado o cerco a Khan Yunis, vão acontecer duas coisas. O cerco vai impedir que haja mais reforços do Hamas para dentro da cidade e, por outro lado, Israel vai exercer um enorme escrutínio sobre quem vai procurar sair deste cerco, porque Israel não quer perder a oportunidade de poder interceptar, prender ou liquidar a liderança do Hamas. E, portanto, não vai haver agora certamente tréguas nenhumas, não vão ser aceitas tréguas porque a operação entrou naquilo que é a sua fase talvez mais crítica, porque tem agora objetivos, para além daqueles objetivos genéricos da libertação dos reféns, da destruição da capacidade combativa do Hamas, agora tem este, que é a da captura ou da eliminação daquilo que é a chefia política e militar do Hamas. Olhemos agora para a outra guerra. O tempo está gelado na Ucrânia e a frente de combate também parece estar praticamente congelada. Entretanto, regressamos à guerra dos drones Shahed sobre as cidades ucranianas. Por outro lado, tivemos uma semana recheada de visitas ao estrangeiro por parte de Putin, Lavrov, Lukashenko e discussões também em Washington por causa da ajuda à Ucrânia. General, que ponto de situação podemos fazer? Bom, vamos começar pela situação meteorológica. Ela continua realmente muito má, muito crítica, sobretudo no leste. Naturalmente que a situação méteo tem sempre duas características. Por um lado, quando chove o terreno fica ilameado. Na verdade, quando depois começa o frio intenso,
há uma espécie de um congelamento do solo e isso permite algum movimento. De qualquer maneira, as condições de combate são tremendas e terríveis. E, portanto, há aqui um esforço adicional que é feito, sobretudo a quem tem que se movimentar. E, neste caso, a iniciativa tem caído para o lado da Federação Russa. Os avanços não são muito significativos, é verdade, mas são cumulativos. São pequenos avanços, mas pequenos avanços todos os dias, e isto vai acumulando certamente novas posições e novos avanços e, sobretudo, novas preocupações para o lado da defesa ucraniana. A Ucrânia está claramente à defesa nesta zona do leste. A Ucrânia, também do ponto de vista daquilo que era a frente mais promissora, que era a frente da contraofensiva na região de Zaporísia, também está paralisada essa frente. E, portanto, julgo que neste momento a perspectiva que mais se fala é da passagem à defensiva também nesta zona. No que diz respeito àquele conjunto de forças especiais que nós já referimos, que na região de Kherson tinha conseguido passar para o sul, elas mantêm-se lá. Os efetivos não são muito significativos, mas a verdade é que continuam a manter-se e, portanto, continua aberta aqui uma perspectiva de se poder constituir ali uma cabeça de ponta, ou pelo menos um desafio àquilo que é a presença das forças russas a sul do Dnipro, na região de Kherson. Porque é que isto é importante para a Ucrânia? Porque Kherson está encostada ao rio. Se na outra margem do outro rio houver presença de forças russas, a utilização pela população ucraniana da cidade de Kherson está muito limitada, porque pode ser alvo de tiros diretos de armas de fogo feita a partir da outra margem e, portanto, para garantir alguma segurança à população de Kherson, é por isso que a Ucrânia decidiu passar forças para o outro lado, para a outra margem. Portanto, a situação do ponto de vista macro, de uma visão geral, ela está sem grande movimento. Os pequenos movimentos que se veem neste momento são, sobretudo, da iniciativa da Federação Russa. Ora, enquanto isto vai congelando do ponto de vista do encaixe dos dispositivos militares operacionais dos dois lados, os desenvolvimentos continuam. Há quem se vá movimentando. Há quem se vai movimentando. E houve talvez três visitas que me pareceram relativamente importantes. A primeira foi a tentativa do regresso da Federação Russa à OSCE. Lavrov foi à OSCE, mas não correu muito bem do ponto de vista político. Não correu muito bem porque, primeiro, alguns dos países bálticos ausentaram-se da reunião. Portanto, recusaram-se a estar presentes com Lavrov. E depois, os que ficaram aproveitaram a reunião para criticar duramente. Portanto, a Federação Russa perdeu o palco na OSCE. Isto é, quando fala ninguém o ouve e, sobretudo, quando ele está presente, tem que ouvir um conjunto de queixas, de recriminações e de acusações muito grande por parte da generalidade dos membros da OSCE. Portanto, este regresso da Rússia, através de Lavrov, à OSCE, não foi um palco de grande sucesso. Depois temos a visita de Lukashenko à China. Esta é mais interessante. Primeiro porque nós não reconhecemos em Lukashenko uma personalidade ou que represente um país que mereça esta distinção por parte da China. Ora, já é a segunda vez este ano que Lukashenko vai à China. Portanto, temos que concluir que não é por causa de Lukashenko, é porque provavelmente Lukashenko estará a procurar branquear aquilo que é o comércio da China com a Federação Russa. Isto é, a Bielorrússia transforma-se aqui numa espécie de grande intermediário daqueles negócios, daquelas matérias, daqueles materiais, daqueles equipamentos que, por razões de política e de visibilidade internacional, a China não quer passar diretamente à Federação Rússia e então vai fazê-lo através da Ucrânia. É a única
única explicação que eu encontro para Lukashenko, o líder da Bielorrússia, ser recebido 2 vezes no mesmo ano em Pequim. Portanto, isto esconde aqui certamente mais do que, de repente, o grande interesse da China por Lukashenko e pela Bielorrússia. E depois temos esta visita de Putin aos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Há aqui duas leituras possíveis. Há uma que é óbvia, é que a Federação Russa procura escapar desta ideia que se construiu de que está isolada do ponto de vista diplomático ao nível mundial. E que, portanto, estas visitas são visitas de Estado. O avião de Putin foi inclusivamente acompanhado por caças de proteção da Federação Russa que obtiveram autorizações para poder acompanhar o avião de Putin até ao Médio Oriente, e ele foi recebido com passadeira vermelha. E, portanto, ele mostrou que ainda há países no mundo que, por um lado, não reconhecem o Tribunal Penal Internacional e, por outro lado, que estão disponíveis para fazer negócios com a Rússia. Parece-me que, para além deste aspecto de grande visibilidade política, também Putin aproveitou para conciliar aquilo que é um dos aspectos fundamentais, que é a política energética da Federação Russa, e que tem que ser concertada com os países exportadores de petróleo, porque há uma enorme pressão internacional para a limitação do preço do petróleo, e isso tem implicações depois naquilo que é o esforço de guerra da Federação Russa. E, portanto, naturalmente que a parte energética dos negócios mereceu certamente a atenção de Putin. E depois há uma outra guerra, que é esta guerra que continua nos Estados Unidos entre republicanos e democratas. E ainda não foi desta vez que a ajuda militar à Ucrânia foi aprovada. É claro que Joe Biden ainda conseguiu encontrar, diríamos em linguagem popular, uns trocos agora para dar uma ajuda de final de ano à Ucrânia, mas está-se a acabar. Esse fundo está-se a acabar. E, portanto, é muito preocupante que esta situação, que é uma situação que tem a ver com a política interna dos Estados Unidos, esteja a afetar aquilo que é a crença que todos tínhamos que os Estados Unidos iam ser o grande líder nesta questão da Ucrânia, de Israel, etc., e por problemas de natureza interna está a perder protagonismo. O perder protagonismo tem uma consequência, é que a afirmação da liderança faz também por parte dos Estados Unidos no fornecimento de capacidade de natureza militar. A partir do momento em que não fornece essa capacidade de natureza militar, está também a dar um sinal aos outros aliados que afinal não está tão envolvido, ou não considera que este assunto é tão importante como os seus aliados consideram que é importante. Portanto, é uma semana complicada, digamos, para a Ucrânia, mas a Federação Russa também esta semana também não teve excelentes notícias. Teve algumas boas notícias. Conseguiu marcar, a Duma ouviu o nosso programa da semana passada e então resolveu marcar as eleições para 17 de março. Vários meios de comunicação social noticiaram que Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, afirmou durante uma entrevista à televisão alemã ARD que a Aliança Atlântica deveria estar preparada para más notícias vindas da Ucrânia. Más notícias, General Arnaud Moreira? Foi esse o sentido das palavras de Stoltenberg? Que fumo é este? Eu fiquei preocupadíssimo, para dizer a verdade, quando li os títulos. Fiquei preocupadíssimo, porque os títulos diziam exatamente isso. A NATO deve preparar-se para más notícias vindas da Ucrânia. Isso. O que é que sabe Stoltenberg que nós não sabemos? Que eu ainda não saiba. Que eu ainda não saiba. E que de repente merece uma entrevista com esta difusão depois mediática, que foi rapidamente pegada pela TASS, pela agência de notícias TASS, e foi difundida exatamente com este título. O cabeçalho que dizia a NATO deve preparar-se para más notícias vindas da Ucrânia. Isso. Fui ver. Olha, Fui recuperar outra vez a entrevista para dizer se tinha sido exatamente isso. Falta uma palavra. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A TASS não traduziu exatamente aquilo que foi a declaração de Stoltenberg. O que Stoltenberg disse, a frase foi:
a NATO deve preparar-se também para más notícias vindas da Ucrânia. O também faz toda a diferença, porque o também significa que umas vezes há boas notícias e outras vezes piores notícias. Quando se diz apenas a NATO deve preparar-se para más notícias, todos ficamos imediatamente a pensar que enorme desgraça que vai aí acontecer. Portanto, há aqui... nós às vezes papagueamos estas notícias sem depois ir ver que a frase não era exatamente assim e ao não ser assim também não tem exatamente esse significado. Mas onde é que Stoltenberg queria chegar? Isso é que me parece aqui importante. É a necessidade de perceber que em todas as guerras há momentos de enorme euforia e a que todos aderimos. Nos momentos de grande euforia, todos queremos estar do lado dessa euforia e contribuir para essa euforia. E todas as guerras têm também tragédias e momentos de menor progresso e de menor entusiasmo. Mas o final da guerra não pode ser marcado nem por os primeiros momentos, nem por estes momentos. A guerra é uma coisa que tem que ser prosseguida em termos daquilo que é a resiliência do Ocidente para isto que está a acontecer. Putin está claramente a apostar num desgaste da opinião pública ocidental. E a ideia que ele manda transmitir aos seus arautos é de dizer sempre, não vale a pena, nós já ganhamos, não vale a pena, nós já ganhamos, não vale a pena, nós já ganhamos. É esta a mensagem que é sempre passada pelos arautos de Putin. Ora, pelo contrário, o que nós temos que dizer a Putin é, não vale a pena, não vai ganhar. E o não vai ganhar não é apenas do ponto de vista militar. É claro que temos que pensar como é que vamos conter o esforço militar da Federação Russa. O dispositivo militar da Federação Russa é verdade que tem feito alguns avanços, mas são avanços relativamente pequenos, isto é, está muito degradada também a capacidade militar da Federação Russa. O que nós temos que pensar é que capacidades nós temos do ponto de vista militar para parar a ofensiva russa, para que se não concretize aquilo que então seria verdadeiramente uma desgraça, que era a Federação Russa conseguir encostar o seu dispositivo ao rio Dnipro, que é uma fronteira absolutamente natural e do ponto de vista militar faz sentido. O que é que nós podemos fazer para isso? Essa é uma questão. Mas a outra é não deixarmos cair a questão política, porque uma guerra não se ganha apenas do ponto de vista militar. Ela até pode não ter resultados significativos do ponto de vista militar. Mas um dos testes à guerra é, nós afinal queremos a Ucrânia na União Europeia ou não queremos? É que isso é uma enorme derrota para Putin. Portanto, nós temos que ver que a guerra não se ganha apenas do ponto de vista militar, é também do ponto de vista da afirmação e dos compromissos de natureza política. Portanto, esta ideia de que os russos estão a avançar, os ucranianos, a contraofensiva falhou, etc. Bom, está bem, certo, mas a guerra não é apenas do ponto de vista de natureza militar. É preciso que nos outros patamares da guerra, nomeadamente no capítulo de natureza política, se não deem vitórias a Putin. E a União Europeia tem agora uma oportunidade de o poder fazer. É uma enorme derrota para Putin o início das negociações da adesão da Ucrânia à União Europeia. Significa que a Rússia, apesar das suas tentativas de natureza militar, não consegue impedir um processo que é essencialmente de natureza política. Agora esteja a Europa e a União Europeia à altura das suas responsabilidades. Hoje colocamos o nosso ponto de mira do outro lado do Atlântico, sobre Nicolás Maduro e o referendo sobre a anexação pela Venezuela de Essequibo, uma região reconhecida como pertencendo à Guiana. O que é que pretende o presidente da Venezuela? Vamos ter também uma guerra na América do Sul, não é? Pois é. Essequibo é um território gigante, porque na verdade é uma vez e meia maior do que Portugal. Traçou um novo mapa,
desafiou a ordem internacional e arriscamos a ter aqui um conflito muito sério. O Brasil já mandou avançar tropas para a fronteira. Portanto, o que é isto? É o despertar destes novos poderes em todo o mundo que sentem que podem contestar a ordem mundial e tudo aquilo que está decidido do ponto de vista negocial e do ponto de vista dos acordos. E, portanto, mais uma vez, um líder num ponto qualquer do mundo está outra vez a testar a nossa resiliência, que, como eu digo, é um dos aspectos fundamentais para ganhar qualquer guerra. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais muito um obrigado, Domínio da foi um Guerra. prazer. Até para a semana. Obrigado.